Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados. Em mais uma noite de nosso trabalho conjunto, e rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe a todos nas reflexões da noite. Antecipo a vocês que breve, pelo tempo que tenho estado aqui na Paraíba e também em Pernambuco, vou mudar um pouco com a forma de começar, né? Sem esquecer minha mineirice, eu vou falar assim. Meus irmãos, um abraço bem apertadinho e um cheiro no coração. Bem em plural. Nós estamos nos aproximando do encerramento do mês de Setembro Amarelo e convido a todos a assistirem a palestra da Eva, que a Eva fez, A Ilusão da Paz, que está nos canais aqui do Viana de Carvalho, que trata especificamente da questão. Nós vamos, a partir dessa temática, trazer uma reflexão de aproximação de que qualquer um de nós, qualquer um, sem exceção, poderá algum dia estar em alguma condição de aproximação com esses irmãos que sofrem essa dor que é inconmensurável. Então, só para alerta, antes mesmo de começar o tema, eu trouxe, que é do site, de um dos sites do CVV, alguns sinais que nos chamem a atenção. Então, antes mesmo de entrar, assumi um compromisso comigo mesmo e com a espiritualidade de trazer isso. Quando aqueles que amamos não gostar mais de coisas que curtia antes, frases de um teor que antecipam um desejo pelo fim da vida, achar que os outros familiares ficarão melhor depois que aquele familiar morrer. Uma piora no desempenho na escola, no trabalho, isolar-se, a ausência de esperança no futuro, achar que nada, nem ninguém pode ajudar, um descuido com a aparência, alterações no sono, no apetite. Esses são alguns dos sinais mais característicos. E para isso, não hesitemos uma orientação. Por isso, fiz questão de trazer, este é o site do CVV, cvv.org.br, aonde traz o famoso Ligue 188, também disponibilidade de chat, de e-mail, os endereços do CVV, que funciona 24/7, que a gente chama, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Além disso, sugiro também um outro site, que é o setembroamarelo.org.br, que é também um site do próprio CVV, que traz informações mais específicas sobre o Setembro Amarelo. E aqueles que querem uma informação mais aprofundada no campo médico, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem o setembroamarelo.com. Quando eu trouxe para esse computador, a tipologia comeu uma letra. É o setembro.com. Tem o setembroamarelo.org.br e o setembroamarelo.com. Então, em outras oportunidades que durante esse mês nós falamos, fui lembrado por um colega aqui no Viana, para não esquecer de falar do CVV no sábado. Ele nos lembrou isso, que nós tangenciamos. Então, optamos, a partir daí, explicitamente trazer como preâmbulo um ponto de referência. Porque se tudo aquilo que nós falarmos, esperamos que alcance os nossos corações, mas se na memória ficar cvv.org.br, nós seremos capazes de ajudar as pessoas
a salvar muitas vidas. Isso porque, na verdade, só para lembrar, e vocês vão entender que a partir de aqui nós vamos entrar no tema de hoje, é que esse fenômeno que é discutido no Setembro Amarelo é uma epidemia silenciosa. Já não mais silenciosa, porque campanhas como Setembro Amarelo falam, mas passa setembro, a gente esquece, e os números continuam acontecendo. E é o segundo maior motivo de morte entre os jovens, segundo um trecho desta obra, que é uma obra do campo da psicologia, uma obra nacional, de vários autores que pesquisam a temática. E para cada tentativa contra a própria vida, ocorrem mais 20 tentativas que, felizmente, não logram êxito. Contudo, muitas delas deixam sequelas terríveis. Então, nós não podemos nos silenciar. E aí, durante o estudo desse tema, eu me lembrei, e trago aqui em pauta, quando eu tinha, eu não me lembro, 10, 11, 12 anos, o que hoje chamamos de pré-adolescência, o que na época nós chamávamos de infância, talvez. Faz tempo, tá, gente? E que eu fui no colégio uma notícia de que um amigo nosso tinha morrido porque ele retirou sua própria vida. Nunca havia ouvido falar nisso. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar. E me lembro ainda, eu tenho a sensação de vê-lo, né? Essas imagens são imagens que a partir de um tempo na vida, a imagem quando um corpo vai sendo preparado para poder prosseguir, acaba que nós vamos habituando e no caminho da fé nós vamos entendendo de uma forma diferente. Mas uma criança de 10, 11 anos, vendo um amigo ali, o seu corpo absolutamente inerte, aquilo me trouxe na época uma pergunta muito forte, que a gente tem que pensar também com muito cuidado, no final eu vou retornar nisso, que não é nem o que poderíamos ter feito, mas eu me perguntava era o seguinte, como que nós não tínhamos percebido que um colega de colégio todo dia, ele era até mais silencioso, mais recatado, mais no seu canto, mas nós não percebemos. E aí eu também me lembro, trago a baila, quando eu já trabalhava no Rio, numa universidade, eu trabalhava no corpo de gestão da universidade, e tinha um amigo nosso também no campo de gestão, uma pessoa brilhante, inteligentíssima. Nunca poderia imaginar duas filhas, moças, jovens, um casamento tranquilo, e ele retira também a própria vida. E nesse momento, que aí eu já era bem mais adulto, já tinha meus filhos, já tinha experiência de vida, eu voltei à mesma reflexão. Porque eu não... Sabe quando você fala assim, o que houve? Além da dor, o que mais nos estarrecia é que conversávamos no grupo e ninguém imaginava o que havia acontecido com esses corações. É por tal razão que hoje nós dedicamos essas reflexões a todos aqueles espíritos que equivocadamente optaram por tirar a própria existência e que muitas vezes no seu silêncio ou no seu pranto não percebido por aqueles que lhe ombreiam a trajetória, a jornada, e que locretaram o êxito, o infeliz êxito nessa ação. E também a todos aqueles, como por exemplo os companheiros do CVV, que dedicam das suas horas de forma absolutamente anônima para ouvir
aqueles cuja voz não tem encontrado eco nos corações amados. Por isso, que nosso tema de hoje começa na noite escura da alma. A noite escura da alma, que está em uma das obras de Joana de Ângeles, vou me lembrar o nome, ela é um momento que temos nas nossas vidas, veja bem, eu vou dividir com vocês, porque é um momento que quase todos temos, eu afirmarei que todos temos em algum momento em nossa vida. É aquele momento em que as dificuldades se fazem tão difíceis, tão insuportáveis, que nossa vida parece uma noite escura. E a fé parece falhar. Mas abençoado todos nós, aqueles que cremos. Porque eu dizia, e disse uma vez para um amigo meu, que se dizia ateu, eu virei para ele e falei o seguinte: meu amigo, creia em Deus. Mas ele me falou: por que você me diz isso? Você acha que na minha dificuldade Deus vai vir, descer, uma necessidade do homem sempre materializar, né? Ao meu lado, pegar os meus problemas e resolvê-los, pagar as minhas dívidas? Falei: ó, meu amigo, é quase isso. Mas, vou lhe dizer uma outra razão, como é muito bom acreditar em Deus. Ele falou: qual é? Falei: pelo menos você tem alguém superior para reclamar. Você falou: meu Deus, o que está acontecendo? O que o senhor vai fazer? Essa que pode parecer uma brincadeira, na verdade, é tirar a dor daqui de dentro, entregar para alguém, seja reclamando, seja pedindo. Mas elevar o pensamento ao alto. Pode reclamar. Às vezes as pessoas estão reclamando de Deus. Deus não vai ficar aborrecido, não. Pode reclamar. É melhor relevar o coração do que simplesmente sofrer em solidão e entrar em ideações que nos levam a um fim da vida. Então, a noite escura da alma são os momentos de dificuldades que todos nós temos em algum momento da vida, em maior ou menor proporção. E para nós termos ideia, eu gostaria de trazer em pauta a lembrança de Madre Teresa de Calcutá, que na maioria conhecemos, de todo o seu trabalho de amor dedicado, não só aos ancenianos, mas a todos os desvalidos. Madre Teresa, certamente, eu acho que tinha um telefone direto com São Francisco, porque ela era de um amor. Ocorre que depois que Madre Teresa partiu ou desencarnou, na leitura de seus escritos, teve-se conhecimento de que ela dizia que vivia uma noite escura da alma e que viveu isso por 50 anos. 50 anos. Aquela mulher pequena e grande em sua alma sofreu uma noite escura da alma. E a sua opção qual foi? O que ela reclamou com Deus? Ela reclamava da própria incapacidade que ela sentia nela mesma de corresponder às expectativas do amor maior. 50 anos de profunda dor. Uma vida dedicada a tirar a dor dos outros. Então, a noite escura, nenhuma criatura humana se encontra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Ela se constitui de aflições inesperadas que lhe defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo carnal, durante a jornada
de nossas vidas. E é nesse momento em que trazemos o título da palestra: Uma luz em meio à escuridão. Que luz é essa que se faz necessário nas nossas noites escuras, que nos acomete a todos, em algum momento. E essa luz, ela precisa começar a despertar em nós mesmos numa sequência de passos. E o primeiro deles é acolher a dor e seu significado. Precisamos entender o que significa dor, porque nenhum de nós, no mundo de expiações e provas, estará imune à dor. Não estaremos. É claro que a dor atenua, que o trabalho nos dá condições de suportarmos os desafios da vida, que a ação do bem, de fato, digamos que nos traria uma capacidade de afastar uma série de coisas, pela capacidade que estamos mostrando à vida de estarmos já melhorando. Mas nós estamos num planeta de expiação e provas. E mesmo no campo, quando o planeta atingir a regeneração, não é de imediato, e as provas continuarão. Então a dor, como nos diz Joana de Ângeles, numa obra que nos inspira nessa palestra, e que várias frases vêm dessa obra: Luz nas Trevas. Uma belíssima obra de Joana, psicografia de Divaldo. A existência não é conforme o desejo do momento de cada candidato. Não é. Mas resultado de realizações que ficaram no passado, me permito dizer também no presente, porque no presente eu continuo construindo o reflexo de todas as minhas ações e que produzem ressonância nesse presente e do presente para o futuro. Então é isso que nós vivemos. A dor não é castigo, mas consequência e oportunidade de crescimento. Então, o primeiro pensamento básico que eu tenho que ter para suportar minha noite escura é entender que dor não é castigo. E da mesma forma que todo dia anoitece, e vou correlacionar qualquer noite à noite escura, embora uma noite de luar seja extremamente inspiradora para as almas, não é isso? Na noite de luar, as cantigas de amor, elas surgem em muito mais intensidade. Mas é na noite escura da alma que eu preciso entender que não é castigo. É uma consequência e uma oportunidade de crescimento. Portanto, é preciso sair de uma posição após acolher a dor e caminhar para a esperança de superação. E aqui é-nos apresentado aquele que nos ensina o significado dessa luz em meio à escuridão, que é nosso Mestre Jesus. Aquilo que ele nos convida é amar. É o amor que nos sustenta em todos os momentos. O Cristo Consolador, ele é nossa luz em meio à escuridão. Ele nos disse, está em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É uma das passagens assim que eu amo, porque eu olho para ela e me vejo, e me permito ver vocês, vejo a todos. Quem de nós que não chora em algum momento da vida? Então, o Mestre nos traz a bem-aventurança e estende absolutamente a toda a humanidade. Só não terá aquele que
decidir permanecer na noite escura sem a ação, no mínimo, do bem. Sem a ação de buscar mudar, de buscar melhorar. E quando está muito difícil, ainda em Mateus 11, 28, ele lembra nosso mestre quando nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não dá vontade de falar assim: ô Jesus, já estou indo. Não? Ele fala: vinde a mim, dá vontade. Pois não, Senhor. Estou no caminho. Afinal, ele é o caminho. Mas a gente não pode ir num caminho, no trem da vida, sentado, olhando a paisagem. Nós precisamos ir plantando a semente do amor. Porque o caminho de ida é o caminho de volta. Então, por falar em caminhos, nós desejamos agora, então, trazer o terceiro ponto. Caminho prático de superação para quem está na dor. Então, agora nós vamos trazer de uma forma que é uma forma que gostamos de trabalhar, trazer as questões práticas, né? O que faço? Eu insisto na questão prática porque, na verdade, eu tenho uma formação muito teórica. Eu sempre trabalhei no próprio campo da engenharia, no campo de modelagem, não no campo da obra. Na psicologia já é um pouco diferente, né? A gente vai para o consultório, a Eva sabe, ali é o local de obrar. Mas assim, é preciso entender a praxis. Porque às vezes, enquanto nós estamos pensando, outros precisam estar o quê? Fazendo. Às vezes a gente decide, né? Vê alguém precisando de ajuda e a gente fica pensando, quais são as formas que eu posso ajudar? Aí quando você chega lá, ou não dá mais tempo, ou felizmente alguém já socorreu. Então, os caminhos práticos para o momento de dor. É isso que queremos falar. Vamos lá então. Primeiro, acolha-se, reconhecendo sua humanidade. Precisamos nos acolher. Não podemos achar que nós não vamos errar. Nós vamos nos equivocar. Nós vamos sofrer. Nós vamos enfrentar desafios. E é preciso entender aí, jamais uma punição, mas algo de nossa humanidade e de nosso desenvolvimento espiritual, ainda em andamento. Então, em primeiro lugar, é preciso nos acolhermos, acolher a dor, colocar ela carinhosamente no coração e perguntar: minha dor, o que você quer falar? O que você me diz? É interessante que no campo da dor física, nós temos talvez mais resposta em agilidade. Porque se começa a dar uma dor aqui, eu vou no dentista. Se algo dói no meu sapato, eu tiro o sapato, vou ver se não tem uma pedra. E no coração? E na mente? E na vida? Nas relações? Numa relação com o filho, que chamamos de rebelde, numa relação com o pai, com a mãe, que acusamos de abandono, numa relação entre marido e mulher, que esquece a oportunidade de obrear o caminho. Não um caminho de convívio pela perfeição, mas um caminho de almas que juntos vão caminhando. Aliás, eu vou contar para vocês sobre essa questão de caminho nos casais, uma história comigo. Minha esposa está lá na evangelização, né? Eu fico mais à vontade para contar. Estávamos outro dia, onde eu exemplificava o que é uma prova, porque eu estava provando a paciência de minha esposa. E ela argumentando
e eu refutando. Como boa prova, eu precisava manter, né, a serenidade no meu objetivo, que era garantir que ela desenvolvesse a paciência. E, de repente, eu ouvi na minha vida, eu falo para ela, todo dia eu brigo, eu ouvi na minha vida a reclamação mais carinhosa que eu já ouvi. Ela olhou para mim e falou assim, mas que alma! Eu falei, oh meu Deus! Uma reclamação dessa é um elogio inesquecível. Mas é isso. Somos almas que ombreamos o caminho. Que alma! Não é? Como é bom ouvir isso, né? Que alma! Então nós precisamos acolher e acolher as almas que andam conosco e que encontram em dor. Segundo ponto, procure ajuda. Aqui é fundamental. É impressionante como muitos de nós, no momento de dor, a gente se fecha e se cala. Eu sempre fui assim. Já não sou mais. Por conta da própria profissão, eu vim deixando de ser. Mas eu sempre era assim. Eu já morava fora, eu já morava no Rio. E às vezes minha mãe me ligava um tempo e falava assim, meu filho, mãe de espírita, ainda não desencarnei não, viu? Aí eu falava, mãe, a senhora me conhece. Aí ela, sim, meu filho, o que você está precisando? Porque quando eu não ligava, ela sabia que tinha algo que não estava muito legal. Era o meu estilo. Ainda é. Ainda é. Porém, no convívio, principalmente com a Cristiane, eu não consigo ser assim. É preciso procurar ajuda naquele que amamos. É preciso procurar ajuda no psicólogo. É preciso procurar ajuda no psiquiatra. É preciso procurar ajuda na casa religiosa, na casa espírita ou nas outras religiões, nos amigos, na família, no limite de dificuldade, no CVV 188. É preciso procurar ajuda. E nós precisamos orientar aos que amamos e que se encontram em sofrimento a procurar ajuda. Porque às vezes, na nossa incapacidade de lidar, nós menosprezamos ou diminuímos a dor do outro. Não, isso logo vai passar, mas não passa. Não passa. Mas às vezes é a nossa dificuldade. Então vamos pegar na mão e levar a quem possa ajudar. Vamos no atendimento fraterno. Vamos procurar o campo médico, psicológico, a psicoterapia aliada à psiquiatria, nos casos extremos, que são os dois suportes principais do ponto de vista de atenção à saúde. E, é claro, a família, os amigos e a casa religiosa. E, no caso, a doutrina espírita também nos traz uma série de terapêuticas sempre complementares. Na água fluidificada, no evangelho, no passe, da assistência mediúnica através das reuniões, não que tenha que vir presente, mas um nome para as correntes de mentalização, na prece, no evangelho do lar. Pensa em termos de mortalidade, mesmo na transitoriedade carnal. Pensemos em imortalidade, mas entendamos que somos imortais, mas temos um compromisso com a encarnação. Eu sempre relato e relembro do meu sobrinho, que quando começou aí na evangelização, né, perto de 10, 11, 12 anos, ele falou para o meu irmão, pai, o mundo espiritual é tão legal que eu estou querendo ir para lá logo. Então a imortalidade da aula é para compreendermos que de fato a dor passa. O que vai com o tempo é o aprendizado. Então, entender a imortalidade é assim, somos almas eternas. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Agora, precisamos cuidar da vida, entendendo que tudo que está ao nosso redor é absolutamente transitório, é absolutamente passageiro. 4.
abençoa a tua existência física mediante respeito aos fatores que a reencarnação coloca para viver. Abençoe a vida, a existência. Eu sempre levanto, quer dizer, eu sempre penso, é claro, eu faço uma prece rápida, a minha prece que eu levanto para acordar os meninos para o colégio, entendeu? A Tia já levanta, aí eu levanto, eu tenho que acordar, eu levanto ali, eu sou pontual, mas levanto em cima da hora, né? Para acordar os meninos, mas eu sempre falo, meu Deus, muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela vida. Acho que às vezes até falo assim, Senhor, obrigado pelos desafios. Outras vezes eu falo assim, ó, Senhor, eu tenho que conversar sobre um negócio com o Senhor aí, que tem uns desafios aí que estão meio difíceis. E sigo, e vamos, abençoando a existência. 5. Tem cuidado com os pensamentos de hoje, orientando-os para que alcances a felicidade legítima. Joana de Ângeles, essas frases são do livro Luz nas Trevas. Transformando-as em conselho direto para as nossas ações. Cuida do pensamento. O pensamento, ele é fonte criadora. O pensamento define a trajetória da vida. A gente tem que entender isso. Eu sempre gosto de lembrar aquele desenho. Não, eu acho que bastante gente vai lembrar desse desenho. Quando aquele personagem, que a hiena, como é que ele fala? Ó dia, ó céus, ó azar. E no desenho só acontece coisa o quê? Só coisa. Não acontece nada de bom. Então, na verdade, a gente tem que entender que é claro que na lei da vida é uma lei de causa e efeito ou uma lei de circunstâncias que vão ocorrendo em função das nossas atitudes. Contudo, a força, o atributo essencial do espírito que determina muitas vezes a forma da sua trajetória chama-se pensamento. Então vamos cuidar dele. Outro ponto que nos aconselha na noite escura da alma. Desarma-te das preocupações afetivas. Vejam bem, desarma-te das preocupações afetivas. Anula da mente, os insucessos vividos. Esquece as angústias e a ingratidão. Deixa que o amor te dê vida. Nós nos prendemos a grilhões de sofrimento. Que uma das forças que nos ajuda a libertar chama-se perdão. O perdão e o auto-perdão, ele tem a capacidade mágica de nos libertar de grilhões do passado que se fazem presentes no presente. E aí sim nós vamos conseguir nos desarmar dessas precauções afetivas, daquele cuidado afetivo. Esquecer os insucessos, lembrando que há todo dia uma nova oportunidade. Esquecer as angústias. Esquecer a ingratidão. A ingratidão é, quando a gente faz alguns estudos na pesquisa da psicologia, um sentimento que as pessoas mais sofrem, sabia? Que as pessoas que se sentem, que sofreram ingratidão, trazem um sofrimento que profundo e que é absolutamente dispensável. Absolutamente. O problema da ingratidão é de quem foi o quê? Ingrato. Se eu me permitir pensar mais longe, eu preciso ter compaixão do ingrato. Porque quando eu requeiro que alguém me reconheça e seja grato, eu estou trazendo a ação com mérito para a minha pessoa. Aquilo que eu fiz pelo outro, na verdade, eu estou exigindo que seja feito para mim. Então, não, gente, não. E aí Joana nos traz.
Mantenha a alegria de viver. Transforma a tua jornada em uma senda de bênçãos, rica de contribuições de paz e serviço. Mas como eu vou sorrir? É o coração que precisa sorrir. É a oportunidade de viver. É a oportunidade de aprender. É possível sorrir chorando? Claro que é. Até as novelas mostram isso, não tem? Na reconciliação a pessoa chora e sorri. Até as lágrimas. Nem toda lágrima é lágrima de dor. Mas é possível expressar um mix de sentimento. O que eu estou querendo dizer? Que mesmo na dificuldade, nós podemos escolher sorrir. Vejam bem, escolher sorrir. É uma questão de escolha. 8ª sugestão. Ora mais. Estamos orando o suficiente? No momento de dificuldade, o que a gente precisa? Orar mais. Está difícil, então reclama. Eu sempre tive um cuidado assim, vou reclamar de Deus. Hoje eu penso o seguinte, sim, como diz os jovens de hoje, como é que o jovem fala? De boa, Senhor. Mas não estou aguentando, não. Mas coloquemos o coração aberto àquele que é capaz de nos socorrer. Vamos orar mais, cultivar sentimentos de ternura e amor, que produzem hormônios geradores de paz e de alegria. Comprovado pelos estudos da neurociência, da neurofisiologia, da neurofisiopsicologia, que relaciona as questões fisiológicas com as questões do humor, da psicologia. 9. Dedique-se ao trabalho do bem, que o Rodrigo fez o convite aí no início. Quem acolhe a dor do próximo encontra alento para o próprio sofrimento. Entendam bem, gente. Essas sugestões são sugestões que visam, nos auxiliam a sair de uma noite escura da alma, evitando que a gente venha a pensar, a ter ideações equivocadas. É muito maior o número de pessoas que nós imaginamos. É perto de 1 em cada 5, dependendo de faixa etária, 1 em cada 4, que em algum dia chegou a pensar. Mesmo que pense e depois fala assim, ai senhor, né? Como é que fala? Tem uma expressão que se diz. Eu nem sei qual é a expressão. Esconjura, né? Que não é uma expressão espírita. Matou a pessoa, ai, sai. 1 em cada 4, às vezes 1 em cada 5, 1 em cada 4. Já pensaram nisso? Então vamos dedicar ao trabalho do bem. Quando a gente está socorrendo o próximo, não tem tempo. Não dá tempo. A dor é tão grande e a necessidade de trabalho é tão grande que não tem como. Muito difícil. Quando eu trabalhava no Caminho da Esperança no Rio, eu sempre conversava com meu amigo, que era a gente fala morador de rua, muitos não gostam, mas ele falava, ele se intitulava assim faz um tempo. Eu sempre gostava de parar para conversar com ele. E eu saí dali sempre com a impressão assim, meu Deus, eu estou reclamando demais. Quando ele contava as histórias deles, com uma naturalidade incrível das dificuldades que eles passam, enquanto vivem dessa forma. Então vamos nos dedicar ao trabalho e confiar em Jesus. Aí sim é a questão que a gente transcende tudo e vamos para o caminho da confiança. E aí eu me pergunto, Senhor, aquela passagem maravilhosa, eu tenho fé, mas me ajude em minha pouca fé. Não é isso? Me ajude em meio
as dificuldades. Porque muitas vezes me falta a força. Vocês não podem imaginar. Muitas vezes, quando vemos ou habitualmente vemos companheiros que falam, fazem uso da palavra, ou daqueles que têm vestes sacerdotais, somos todos humanos. Estamos todos na mesma condição. Precisamos todos entender que juntos, confiando em Jesus, teremos condições de superar os desafios. É o que o mundo está precisando. Se a gente fala, mas Jesus não é, ou não seria, na compreensão de muitos, aquele que lhes traria o caminho, a libertação, porque nem todas as religiões são cristãs. Embora que na nossa concepção e entendimento, o Cristo, ele rege toda a humanidade e conta com a colaboração de um conjunto de espíritos luminares e luminosos. Então, confiemos em Deus. Com o mesmo número, o mesmo número 10. Porque eu preciso confiar em Jesus e confiar em Deus. E essa frase, eu gostaria que todos vocês gravassem no coração. E digam para vocês mesmos. Há sempre um plano maior para a minha vida. Há sempre um plano maior para cada um de nós. Recentemente, num atendimento profissional, aonde a questão não era a religiosidade, porém, na psicologia junguiana, nós entendemos o valor da espiritualidade como força psíquica. Valor esse que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria assume como um dos fatores fortes, positivos para vencer as dificuldades perante as ideações de tirar a vida. É a espiritualidade e mesmo a religiosidade. E eu perguntei para ele, como é? Eu já sabia, mas eu perguntei, a gente traz em pauta, como está, ou como é a sua questão com uma relação com o senso de algo maior, de espiritualidade, de Deus. Ele fala, para mim, olha, vejam, o universo não se preocupa nem um pouco com cada um de nós. A desesperança. Porque, na verdade, ele poderia falar, não acredito, mas olha o que ele diz, o universo não se preocupa com nenhum de nós. Aí a gente sente a importância do entendimento de que há um plano maior para cada um de nós. Nós nos desviamos muitas vezes desse plano, para não dizer quase sempre. A gente fala assim, segue a reta aqui. E aí, se o espírito amigo for mineiro, você vai perguntar para ele, segue a reta. Mas é até onde? Ele vai falar, logo ali. O famoso ali de mineiro. É ali, vai reto aqui. E você vai. Se for daqui, pode falar, arrodei aqui, arrodei ali. Mas há uma direção, há um plano maior, há um caminho para cada um de nós. E nós precisamos abraçar isso. Então, esse entendimento de confiar em Deus, em confiar em Jesus, nos dá condições a falarmos brevemente como podemos ser luz e acolher quem sofre. Isso aqui agora é para quem deseja ajudar. Veja bem, nós falamos da dor, falamos da esperança, falamos aí desses 10 pontos sugestivos. Não lembro de todos, não tem problema. Vai estar lá no canal do Viana. Os 10 pontos
vamos praticá-los, convido-os a fazer isso. E como eu posso ser luz para acolher quem sofre? Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou ninguém. Como é que eu posso ajudar alguém? Ser luz para alguém é, muitas das vezes, simplesmente caminhar ao seu lado na escuridão. Simplesmente isso. Não precisa fazer mais nada. Chega do lado, escuta, pergunta. Qual a sua dor? Não vá competir, a minha é maior. Já passei por isso. Não. Escuta. É preciso acolher e reconhecer no outro. Caminhar, dar a mão e levantar. Porque ser luz para alguém não é necessariamente dissipar toda a escuridão. Nem sempre conseguiremos afastar as nuvens pesadas ou acender o sol no horizonte. Muitas das vezes, ser luz é apenas estar presente. É oferecer silêncio quando as palavras não cabem. É caminhar lado a lado, passo a passo, mesmo sem saber exatamente o destino. Para onde vamos, não sei, mas vamos juntos. Na escuridão, a presença, a simples presença, se torna farol. O simples ato de estar junto aquece, guia, fortalece. Pois a luz não é apenas a claridade, é também acolhimento, é esperança, é companhia. Assim, quando não souber como ajudar alguém, lembre-se, caminhar junto já é ser luz. E na partilha da travessia, a noite torna-se menos densa e a aurora sempre encontra caminho para nascer. Assim, acolha antes mesmo de aconselhar. Acolha. Escute com amor e compreensão. Não faça cobranças, jamais condenação, mas oriente, auxilie na busca de ajuda, porque é preciso ajuda. E ore, compartilhe luz e esperança com todos aqueles que sofrem. Às vezes, gente, nós nos achamos muito pequenos. E é verdade, temos que reconhecer quanto ainda somos. Essa história, essa breve história, antes das reflexões finais, é uma história que aconteceu comigo e que já contei outras vezes, não sei se aqui, em alguns lugares. Mas, antes eu contava sem dizer que era comigo, para não haver nenhuma impressão de personalismo. Contudo, um dia eu percebi que essa história não fala de mim. Essa história fala de Deus, através de um simples gesto que possamos fazer sem mesmo ter consciência disso. Trata-se da pequena Elvira. Era uma aluna minha, uma aluna muito querida. E naquele dia eu estava atrapalhado, atrasado, o trânsito do Rio, não é sempre assim, mas digamos que em maioria, aquele trânsito pesado. A hora da aula já se deu. Eu entrei na faculdade, era um prédio lá em cima, tinha uma subida assim na faculdade, era um terceiro andar, eu subi, naquela época, bem mais disposto, né? Mais oxigenado, subi, traço firme, pensando na aula. Quando eu subo o primeiro andar, subo a escada, vejo uma aluna sentada, a pequena Elvira, entristecida, cabisbaixa. Eu passo e falo, olá, Elvira, era da minha turma, e subo mais um andar. Quando eu subi mais um andar, algo me falou, espera, volta. E aí eu fiquei na dúvida entre o compromisso da responsabilidade profissional e a Elvira. Mas eu voltei. E neste dia, antes de sair de casa, que já saíra também apressado, eu peguei uma dessas filipetas, como está um exemplo aí, essas filipetas que a gente recebe nas casas espíritas, e botei no bolso, aqui no bolso da camisa. E deixei a filipeta. Aí eu desci, sentei ao lado dela e ela estava chorando. Conversei brevemente e pedi para ela uma coisa. Elvira, vou lhe entregar esta filipeta.
Peço que você a leia. Vou lá em cima, passo uns exercícios e volto para conversarmos mais um pouco. Assim eu fiz. Subi, passei uns exercícios e desci. Pedi à turma que eu precisava resolver uma coisa. Desci, me sentei e ouvi uma história tristíssima que não nos é dado discorrer nesse momento. Mas eu ouvi a dor de ouvir. Aquela dor que o máximo que a gente pode fazer é o seguinte: eu estou com você. Estou com você. Conte comigo. Um abraço, chegando uma lágrima. 1 ano e meio depois, aproximadamente, era uma turma da área de educação. E você sabe que os alunos de faculdade, principalmente de educação, são que nem nós espíritas. Eu sempre digo, adoro um lanchinho. Então era um lanche, porque estava chegando a época da formatura. Era uma das últimas aulas. E eu tive a alegria de eleger a minha aula para o lanche. Professor, podemos fazer um lanche na sua aula? Bem, ótimo. E no meio do lanche, essa aluna se dirige para mim e me entrega um bilhete. Eu abro e o bilhete trazia algo assim: professor, agradeço por ter me trazido novamente o gosto de viver. Eu, assinado, né, a pequena Elvira, eu brincava assim, oi, pequena Elvira. Eu não me lembrava, eu falei, Elvira, eu estou emocionado com esse bilhete, mas do que se trata? E ela me falou assim, professor, naquele dia que o senhor me entregou aquele papelzinho, no exato momento em que eu me dirigia ao banheiro da faculdade para tirar minha própria vida. Uma filipeta. Um papel. Colocado no bolso. Eu hoje costumo repetir para mim mesmo e digo para vocês: nós somos responsáveis por todos os nossos olhares. Quando eu ando na rua, quando eu vejo alguém que sofre, a forma de olhar para ele, somos responsáveis. A palavra, o vidro que sobe correndo, muitas vezes por questões de segurança, porque certos locais em certas cidades se faz necessário. Mas o sorriso, o olhar, que não seja de reprimenda, que seja de acolhimento. Minha gente, uma filipeta, um papel. Eu nunca podia imaginar isso. Nunca. E me lembro de outras vezes que de forma semelhante. Houve pessoas até que na casa espírita nos diz isso. Obrigado. Aquele dia que você falou isso, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não me lembro. Você lembra quando você falou isso? Deve ter dito. Porque o trabalho nosso, é de sermos instrumentos do amor maior. E no nosso pequeno tamanho, mas para o amor de Deus, nosso tamanho pouco importa. A ação é divina. A ação é de amor. Não podemos nos furtar a acolher, principalmente aqueles que já perderam entes amados, que retiraram a própria vida. Não vamos pensar o que fiz, o que não fiz, mas o que posso fazer. Como posso ajudar, como posso acolher, qual é a filipeta, qual é o telefonema, qual é o abraço, o sorriso, a palavra amiga, o sim.
ou pode ser até não importa. Que seja de coração. Às vezes, eu conversando com minha filha, ela fala, papai, você não está ouvindo, mas estou sentindo. Porque, na verdade, o amor está ali, entende? Não está circulando. Fala, minha filha, estou trabalhando e tal, mas eu estou sentindo. É o sentir. Lembrar que os amigos espirituais trabalham ininterruptamente. Qual é o trabalho dos amigos espirituais? O compromisso de cada um para consigo é o seu despertar, é a sua evolução. Mas o trabalho deles é socorrer. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Convido-os no livro Vivências do Amor, a História e Misericórdia Divina, na página 459. Da irmã de Divaldo Nair, que tira a própria vida e que retorna à mansão do caminho. E vive apenas uma infância rápida, para depois reencarnar mais uma vez, conforme os Espíritos dão notícia, para prosseguir a sua jornada de redenção. E Maria, Mãe Santíssima, é aquela que, nos testemunhos do livro Memórias de um Suicida, surge a sua visão sublime, caminhando pelos vales de dor, onde se encontram as almas cansadas por retirarem a própria vida. Sua presença não vem acompanhada de censura, mas de um silêncio de ternura que envolve os caídos com um manto de luz. Dizem os Espíritos que quando Maria se aproxima, a treva se suaviza. O tormento se aquieta e até os lamentos se convertem em lágrimas de esperança. Ela não se demora em discurso. Basta o seu olhar compassivo para reacender a fé de que ninguém está perdido. Essa Mãe Universal, nossa Mãe, estende suas mãos luminosas, convidando cada coração a reerguer-se, a reencontrar em Deus a vida que nunca cessa e o amor que nunca abandona. Assim, meus irmãos, vou pedir uma André depois para nos acompanhar na prece. Agora, quando mais uma vez a humanidade estertora, vocês têm dúvida? Que a humanidade está num momento de estertor? Vivemos um momento de profunda dificuldade, onde a fraternidade, precisamos exalar fraternidade para ajudar o mundo em sua recuperação. Ele, nosso Mestre Jesus, distende as mãos de inefável caridade e o sublime verbo, recomendando-nos a vivência do amor. Pensa nele, pensemos dele, na sua vida, na filosofia que nos propôs. Tragamos para conviver em nosso lar, no dia a dia, em nossas emoções e pensamentos. Familiarizemo-nos com seus ensinamentos, incorporando-os às nossas atividades. Assim, meus irmãos, gostaria de convidar a todos para encerrarmos o estudo com uma prece. Cada um fique da forma que lhe aprouver confortavelmente e vamos juntos fazer uma prece pensando naqueles que já estão no plano espiritual e seus familiares que aqui se encontram e passaram por esse momento de dor. Mestre Jesus, elevamos nossos espíritos ao Pai de infinito amor e misericórdia, bem como elevamos o coração a Ti, Jesus, em gratidão, por esse momento de reflexão que nos recorda que nenhuma dor é eterna e que até as noites mais escuras trazem consigo o prenúncio da aurora. Recordamos, Senhor, que muitas vezes o caminho nos parece árduo, que os pés se cansam e o coração
fragilizado, deseja parar. Mas é justamente nesse instante, quando prosseguir parece impossível, que tua presença silenciosa nos envolve como bálsamo que conforta e sustenta. Que cada lágrima que já vertemos, Senhor, seja transformada em fonte de esperança. Que cada silêncio de dor seja preenchido pela certeza de teu amparo. E que, nos instantes de maior fragilidade, a lembrança da vida imortal renasça em nós, como força que reergue. Inspira-nos, sim, Senhor, a compreender que a superação não é um fardo imposto, mas um caminho gradual, passo a passo, onde a esperança floresce e a fé se faz luz em meio à sombra. Que o teu evangelho, ó Mestre, continue sendo para cada um de nós a bússola que nos aponta a direção, o farol que jamais se apaga em nossas tempestades, e o abraço que nos acolhe nas horas mais duras. Senhor, que a paz permaneça em nossas almas, que a esperança brilhe em nossos olhos e que sejamos instrumentos de ternura e fraternidade, capazes de levar em teu nome, Senhor, consolo onde houver dor e luz onde houver escuridão. Que assim seja.